Oi, muito prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Tassiano e hoje eu queria mostrar pra vocês Death Stranding, o jogo que superou minhas expectativas. Heavy clothes, dirty hands, sweaty clothes, everything. Só explicando umas coisas antes de realmente começar o tema do vídeo, que é o seguinte: esse vídeo não vai ter spoilers de Death Stranding, então se você tá pensando em jogar, se você tá querendo jogar, pode ver esse vídeo tranquilamente, porque eu não vou contar spoilers, justamente para que vocês não percam essa incrível experiência que eu tive quando eu joguei esse jogo. E como esse vídeo vai funcionar? Para não deixar ele muito confuso, eu resolvi dividir ele em 3 capítulos. Primeiro, o capítulo 1, um resumo, onde eu vou dar um breve resumo da história de Death Stranding, o seu enredo, sobre o que ele trata. O capítulo 2, análise, onde eu vou analisar as mecânicas do jogo, seus pontos positivos, negativos. E o capítulo 3, as opiniões, onde eu vou dar a minha opinião de Death Stranding, o que eu achei do jogo e por que Death Stranding é o meu jogo preferido. Então, sem mais delongas, agora sim, Death Stranding, o jogo que superou minhas expectativas. Don't be so serious. Don't be so serious. Pra quem não conhece, Death Stranding é um jogo de ação e aventura lançado em 8 de novembro de 2019 e desenvolvido pela Kojima Productions e criado por este homem, Hideo Kojima, o criador da Kojima Productions e diretor e desenvolvedor de vários outros jogos como Metal Gear Solid, Lunar Knights, Zone of the Enders, mas hoje a gente não tá aqui pra falar deles. Death Stranding conta a história de um futuro pós-apocalíptico nos Estados Unidos, onde o que causou toda essa destruição é algo conhecido como Death Stranding, uma série de eventos catastróficos que alteram drasticamente o mundo. Nesse cenário, a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se desfez, o que resultou em fenômenos perigosos, conhecidos como vazamentos de tempo, um desequilíbrio entre as realidades, que gera uma espécie de chuva temporal, na qual a mesma, quando tocada em qualquer material, vivo ou não, tem propriedade única de acelerar seu envelhecimento. Seres humanos, animais, plantas, metais ou até mesmo estruturas podem ser envelhecidos pela chuva. Por esses e outros motivos, a maioria das pessoas ainda vivas nesse mundo moram em abrigos subterrâneos, especialmente para se protegerem da chuva temporal. Além disso, como dito anteriormente, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estão conectados, pois as barreiras que os dividia foi rompida, o que resultou em criaturas invisíveis ao olho nu, na qual as mesmas rondam o planeta. Elas são chamadas de entidades da praia, ou a sigla EP. As EPs são entidades que ficaram presas em um estado intermediário entre a vida e a morte, ligadas por um cordão umbilical que liga elas até uma dimensão chamada praia, uma espécie de limbo onde as almas residem antes de passar para o além. As EPs são essencialmente manifestações físicas de pessoas ou criaturas que morreram, mas que devido ao Death Stranding não conseguiram fazer a transição completa para o além. Elas são conectadas às praias, que variam para cada pessoa e representam o espaço entre a vida e a morte. As EPs são extremamente perigosas. Se um ser vivo entra em contato direto com uma EP, pode resultar em uma obliteração, uma espécie de explosão devastadora que cria crateras gigantescas e destrói tudo em uma grande área ao redor. Essas explosões são causadas graças às moléculas das EPs, que são quase o oposto de moléculas humanas, e quando tocadas, formam a obliteração. E agora falando da história principal, Death Stranding acompanha a jornada de Sam Porter Bridges, o entregador de cargas da empresa Bridges, que fica encarregado de reconectar as cidades isoladas do país, através de uma rede de comunicação chamada Rede Kiral.
Sam carrega encomendas de um ponto a outro, enfrentando os perigos do caminho, como terrenos difíceis, ladrões de cargas e as EPs. E como Sam consegue lutar com as EPs se não consegue vê-las, você me pergunta? Simples, com um bebê Bridges, ou só bebê. Os bebês são uma tecnologia fundamental inventada pela Bridges. Não são nada mais do que fetos mantidos em cápsulas artificiais e retirados de suas matrimortas. Quando um bebê nasce e sua mãe morre de morte cerebral no mesmo instante que seu bebê nasceu, o cordão umbilical do bebê está no centro entre a vida e a morte, o que o torna 50% vivo e 50% morto. O que significa que caso alguém se conecte com um bebê, tanto socialmente e através de equipamentos, o humano cujo foi conectado com o bebê poderá ver as EPs. A primeira coisa que chama atenção e mais óbvia em Death Stranding são seus cenários, a maioria deles sendo cenários vazios, que você fica com a impressão que ali podia ter várias pessoas, quando na verdade não tem ninguém. Eu acho que os produtores queriam realmente passar essa ideia, uma ideia de solidão. Você tá sozinho fazendo entregas, não tem mais ninguém com você. Muitas pessoas também dizem que Death Stranding só tem caminhada, que é um simulador de andar. A resposta é sim e não. Sim, esse é o foco de Death Stranding, caminhar. Você é um entregador de cargas. Porém, isso não deixa o jogo ruim. Pelo contrário, cada entrega que você aceita, cada caminhada que você faz é única. Você se sente especialmente na pele do Sam, sentindo os mesmos sentimentos dele. O sentimento de solidão pelos lugares, quando você está fazendo uma entrega e você se vê apenas controlando o Sam, nesses cenários solitários. Porém, de uma hora para outra, você começa a refletir. Você começa a se imaginar dentro desses cenários. Mesmo que eles sejam um lugar repleto de solidão, eles ainda dão um sentimento de conforto. Death Stranding foi feito especialmente por esse ponto, porque para um jogo ser bom, ele não precisa necessariamente ter ação o tempo todo. E em Death Stranding usa muito disso. Não só os seus cenários reconfortantes e relaxantes de caminhar, mas também o próprio mapa inteiro. Você se vê em um mundo vazio. Não só isso, como a física de Death Stranding também é muito boa. Em lugares com terreno difícil, Sam tem dificuldade de atravessar, como um lago fundo ou um terreno cheio de pedras, por exemplo. E isso te dá uma imersão. Você toma cuidado com cada passo que você dá. Cada passo dado não tem como voltar atrás. Até porque se você cair no chão, as suas cargas vão começar a se deteriorar e quebrar, o que resulta na sua nota como entregador sendo mais baixa. Isso te dá uma vontade de sempre que você sai para fazer as entregas, tomar cuidado. Por isso é sempre bom manter sua carga sempre bem organizada, não deixando muita carga de um só lado do corpo, pois desse jeito sempre pode desequilibrar e cair. É recomendado sempre deixar as cargas mais pesadas embaixo e as mais leves em cima, e nunca ultrapassar o limite de carga, pois resultará na diminuição da velocidade de Sam e no seu equilíbrio. As cargas podem te danificar de várias maneiras, não só cair de lugares altos ou sem querer tropeçar e cair no chão, mas também com a própria chuva temporal. Quando você começa a chegar perto de um lugar perigoso, digamos assim, com risco de EPs, duas coisas acontecem. O seu scanner detecta a chuva e fecha seu capacete, justamente para a chuva não acelerar o seu envelhecimento. E a segunda é que o bebê começa a ficar estressado e começa a chorar, justamente porque ele é conectado com o mundo dos mortos. Ele sabe que alguma coisa ali não tá certa e algo pode dar errado. Sempre com cuidado para não alertar as EPs de que ele tá ali, porque se ele alertar, isso pode acontecer. Acho que você não tá muito afim de trombar com um desses.
Mas não fica achando que Death Stranding é só caminhar, caminhar. Ele também tem veículos. Você pode pegar tanto um triciclo elétrico, uma caminhonete para facilitar a entrega, com um triciclo sendo mais rápido e tendo mais mobilidade, e a caminhonete tendo muito mais espaço para guardar, armazenar as cargas e protegê-las da chuva, além de poder andar com ela com muito mais facilidade em terrenos difíceis. E é sempre bom você deixar sua carga protegida, pois no meio do caminho pode aparecer ladrões de carga, conhecidos como mulas. Os mulas, sempre que você passar perto do território deles, eles vão te rastrear e ir até a sua localização. Porém, não tem problema, já que mais pra frente no game a gente consegue armas para lidar com os mulas, como por exemplo a boleadeira. Com ela, a gente consegue amarrar os mulas em uma espécie de corda e mantê-los desacordados. Não só isso, como você pode pegar itens do armário dos mulas. Caso eles te nocauteiem, eles roubaram sua carga e te deixaram sem nada, fazendo você ir sem arma ou carga alguma enfrentá-los. Não só conseguimos essa arma, o combate de Death Stranding, por mais que esse não seja o foco, é bem amplo, com um vasto número de armas e granadas utilizáveis, tanto para mulas, tanto para EPs. Porém, nunca é recomendado você utilizar as armas para combater os mulas em EPs e vice-versa, já que as armas feitas para lutar com os mulas foram projetadas para não serem letais, justamente para não ocorrer uma obliteração, já que se alguém morre no mundo de Death Stranding e seu corpo não é cremado, em volta do corpo ocorre uma obliteração. Então não é recomendado matar os mulos, e se matar, você deverá levar o corpo dele até um crematório, se você não quiser um buraco gigante no seu mapa, é claro. Mas enquanto as EPs? As armas projetadas para as EPs usam o sangue do Sam como munição, justamente pois as EPs são vulneráveis contra o contato humano. Por isso, sempre antes de sair, é bom organizar suas armas e granadas, tanto para enfrentar os mulas e as EPs. O que pra mim é uma das melhores coisas do jogo. Vamos supor que você finalmente está perto de finalizar uma entrega muito difícil, o destino é longe, você enfrentou mulas, EPs, chuvas temporais, sua carga tá toda quebrada, mas você finalmente conseguiu. Todo o perrengue que você passou, todos os perigos foram recompensados, porque quando você está perto de finalizar uma entrega difícil, isso acontece. Quando você finalmente chega no destino final, o jogo te premia com uma música. Geralmente uma música reflexiva, que te faz pensar: tudo o que eu fiz valeu a pena. Nada disso foi em vão. E agora eu posso descansar. Um sentimento de paz que nenhum outro jogo me proporcionou. Você fica pensativo, porque agora o difícil já passou. Você já pode se acalmar. E como você fica depois que a música começa a tocar, é algo indescritível. O sentimento de conforto toma conta de você. É como se você tivesse saído da realidade por alguns segundos e voltado. E eu acho que dificilmente outro jogo faz você se sentir assim. Uma outra coisa que muitas pessoas dizem é que as cutscenes de Death Stranding são muito longas. E sim, eu concordo, algumas extrapolam no tamanho. Porém, nenhuma delas é algo cansativo. Você não fica entediado durante uma cutscene, você fica ansioso para finalmente entender a história e ligar os pontos. Além disso, nós também temos o multiplayer, se é que podemos chamar assim, de Death Stranding, que é um pouco diferente, pois Death Stranding é um jogo single player. Porém, caso esteja conectado à internet durante o jogo, você terá acesso às estruturas colocadas por outros jogadores, cargas abandonadas, equipamentos e veículos deixados em armários e garagens de doações online por outros jogadores, o que deixa a experiência ainda mais imersiva. Mesmo se você for jogar sozinho, você ainda sente que não é só você nesse mundo.
Eu sempre fui um grande apreciador de jogos de história, tanto jogos lineares ou mundo abertos. Isso não significa que eu não goste de jogos de plataforma ou multiplayer, por exemplo, mas o meu estilo de jogo preferido são jogos de história. E por esse motivo, eu sempre fui muito fã dos exclusivos da PlayStation Studios. Eu já joguei pérolas como God of War, Spider-Man, Days Gone, entre outros, mas o meu preferido de todos era ele, Death Stranding, The Last of Us. O meu jogo linear favorito sempre foi The Last of Us. E assim, eu sou uma pessoa muito melancólica, mas com The Last of Us foi outro nível de melancolia. Eu desabei em lágrimas com aquele jogo. E eu joguei tanto o 1, tanto o 2. Na época que eu joguei eles, eu ainda jogava no meu PlayStation 4, que hoje eu não tenho mais, infelizmente. E na época que eu joguei The Last of Us, digamos que a situação financeira não era das melhores. Por isso eu não tinha tantos jogos assim pra jogar além de The Last of Us. Porém, foi em janeiro de 2024 que as coisas melhoraram e eu pude finalmente comprar um PC. E com a situação financeira já melhorada, eu pude comprar mais jogos. E um deles foi Death Stranding. E eu vou ser bem sincero, quando eu comprei Death Stranding, tava na promoção e eu paguei mais ou menos R$32 na época. Eu tinha visto muitas mesmo reviews negativas. Muitas pessoas falando que o jogo era só andar, que o jogo só tinha cutscene, que o jogo era chato. E isso me desanimou muito a comprar o jogo. E sendo bem sincero, eu só comprei porque tava na promoção. Se essa promoção nunca tivesse existido, eu não sei se eu ia comprar Death Stranding, porque eu tava muito desanimado a jogar. Porém, hoje em dia eu agradeço a tudo que é mais sagrado por essa promoção ter acontecido. Mas bem, eu comprei o jogo por R$32 e ficou na minha biblioteca da Steam por muito tempo. Eu não tava nem um pouco animado a começar a jogar Death Stranding. Novamente, eu só comprei porque tava na promoção. Até que finalmente chegou o dia em que eu já tinha jogado quase tudo da minha biblioteca Steam. Um dos únicos games que eu ainda não tinha jogado era Death Stranding. Então, sem a menor vontade de jogar, achando que ia desistir no primeiro dia e sair do jogo, eu entrei no game. E quando eu entrei, começou a cutscene inicial. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Here it goes, bloody eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so sad. E quando eu vi essa cutscene pela primeira vez, eu tinha certeza que aquele seria o meu jogo favorito. Eu não sabia como descrever em palavras, mas era a primeira cutscene e eu já quase me emocionei ali mesmo. Don't be so sad. Após jogar por mais algum tempo, eu comecei a perceber que eu estava completamente errado sobre Death Stranding, e que o jogo não era apenas um simulador de andar. Ele era muito mais complexo que isso,
E sem peso na consciência alguma, eu digo que Death Stranding é o jogo com a história mais complexa da atualidade. Porém não é um complexo ruim, é algo bom, algo que você sente que o criador colocou o coração em sua obra. Ele tinha carinho pelo jogo. E quanto mais eu avançava, mais aquele jogo ficava interessante pra mim. E cada entrega que eu fazia, eu queria jogar mais. Eu me impressionava com tudo que acontecia. As ambientações, os personagens, o bebê, que é o personagem que acompanha o Sam praticamente o jogo inteiro. E eu me vi em um estado de reflexão. E se Death Stranding não tivesse ficado na promoção, eu nunca teria jogado ele? Porém, quando eu tinha certeza que não dava pra melhorar, melhorou ainda mais. Não muito perto do início do jogo, o Sam tem que fazer uma entrega até um abrigo chamado Port Knot City, que é basicamente um abrigo ao lado do mar. Porém, meus amigos, o caminho até chegar em Port Knot City não é fácil, não é nem um pouco fácil. Além dele ser muito estreito, ele é cheio de pedras, o que dificulta ir com o veículo. Eu mesmo, na primeira vez que joguei, fui andando mesmo. E detalhe, em nenhum momento do caminho para de chover. A chuva é sempre constante, o que resulta na quebra de seus equipamentos. E como nada é tão ruim que não possa piorar, a cada 5 metros daquele caminho você encontra uma EP. Provavelmente você vai gastar todo tipo de munição, armas e granadas só nesse caminho. Porém, quando o caminho finalmente acaba, você consegue ver Port Knot City no horizonte. A chuva para, o capacete do Sam abre e isso acontece. Enough already. Quando essa música começa a tocar, eu que nunca nem sequer sonhei em começar a jogar Death Stranding, eu me senti fora da realidade. Essa música não é só uma música comum, porque depois de tudo que aconteceu, os perigos que você passou, as EPs que você enfrentou, agora você finalmente está livre. Sabe aquele ditado, o que importa não é o destino, e sim a viagem? Esse ditado expressa exatamente o que acontece nessa parte. Mas como que a melhor parte é a viagem se o caminho de ida é a pior parte? Você me pergunta. Bem, imagine que todo o sufoco que você passou na parte anterior não existisse. Você chegou aqui com suas cargas intactas, sem EP e sem chuva. Qual seria a graça? O que teria de mais? Seria apenas uma música comum, colocada em um momento aleatório. Mas não, essa parte do jogo é bem mais que isso. Não é apenas o caminho e a trajetória que deixa esse momento emocionante. São os próprios sentimentos do protagonista, Sam Porter Bridges. É difícil explicar sem contar muito da história, mas tudo que o Sam passou para chegar até onde ele está nesse exato momento, por tudo que ele passou, é como se você estivesse na própria pele dele. Se você tiver um dinheiro sobrando, tiver ele na PlayStation Plus, eu recomendo muito que você jogue. Caso você jogue, eu lhe desejo uma incrível experiência, tanto quanto a minha foi. Death Stranding é um jogo que não vai agradar a todos que jogam. E se você já jogou Death Stranding e não achou o jogo legal, não achou ele um jogo divertido, não tem problema nisso. Você tem total direito de não gostar do jogo. Até porque ele é um game com uma história muito complexa, e para muitos pode até ser viajada. E para algumas pessoas que quando vão jogar um jogo não ligam muito para a história, talvez Death Stranding não agrade elas também, já que o jogo em si ele é complexo, ele é complicado para algumas pessoas. Porém, se você é uma pessoa assim como eu, ama jogos de história, eu recomendo muito que você jogue ele. Tanto pela sua narrativa, sua jogabilidade, seus gráficos, tudo nele pra mim é algo incrivelmente bom. Eu não vou vir aqui falar que Death Stranding é perfeito. Ele tem seus erros, como qualquer outro jogo. Porém, pra mim, por mais que ele peque em alguns aspectos, isso não tira nenhum por cento do quanto eu amo esse jogo. Death Stranding justamente me atraiu por sua história complexa,
O jogo é dividido por 14 episódios, cada um deles contando uma parte da história de cada personagem do jogo. E a cada episódio que passava, ele respondia perguntas e deixava várias outras em aberto. O que para algumas pessoas que gostam de desvendar a história dos jogos vai ser algo muito bom. E as minhas declarações finais são as seguintes: Death Stranding é um jogo incrível pra mim, e eu tô muito ansioso pra ver como vai estar Death Stranding 2 On The Beach, que vai lançar em 2025. Tomara que esteja tão bom quanto o primeiro. E sobre o jogo em si, eu não falo que ele é perfeito. Death Stranding não é perfeito, nenhum jogo é perfeito. Porém, Death Stranding, de todos os jogos que eu joguei, ele é o que mais me agradou e é o que eu mais me emocionei. Tudo nele, na minha opinião, é esplêndido e vale muito a pena ser jogado. Bring it on.